Olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa série aqui no YouTube que se chama Transformadamente. Eu sou Amanda Berbel, sou nutricionista, mas aqui eu procuro trabalhar todos os processos de mudança de uma forma mais integrativa e levando em consideração, talvez, a parte mais importante do processo, que é aqui, ó, e é aqui também. Então, este projeto, assim como eu já havia feito uma live pelo Instagram explicando, vai ser um projeto onde eu trago pensamentos, um senso crítico, onde a gente vai dar uma cutucadinha na ferida ali em relação à nossa identidade, às nossas crenças, às nossas dificuldades, porque não atingimos um resultado que tanto queremos, né? Então, normalmente a gente é acostumado a julgar o problema no externo, né? Ah, eu não consegui emagrecer porque aquela dieta tava ruim. Ah, na hora que eu encontrar, que eu tiver dinheiro para pagar tal nutricionista, aí pronto. Ah, a hora que eu trocar de exercício físico e for junto com aquele grupo lá, aí eu vou conseguir. É que agora eu tô um pouco desmotivada, mas assim que as férias dos meus filhos passarem, aí tudo bem. E aí nessa a gente vai jogando para externo, para externo, para externo e nunca resolve um problema que normalmente é uma crença que te limita àquilo que você quer. Então assim, o que é muito importante a gente ter como ponto de partida? Identidade. Se você não sabe quem você é, aonde você quer chegar, como você quer chegar, qualquer caminho serve. Concordam? Eu quero emagrecer, quero ficar mais saudável. Tá, mas aí todo dia são as mesmas desculpas, né? Que podem ser super fortes no sentido de, meu filho tá doente. Ou pode ser, nossa, meu carro quebrou, por isso que eu não fiz exercício, né? A gente usa. E é normal, porque o nosso mecanismo de sobrevivência, ele quer abortar o gasto calórico, ele quer controlar um pouco esse gasto. E aí ele vai formando caminhos neurais de facilidade. Mas o que eu quero trabalhar mais a fundo nesse vídeo, que foi o que eu prometi para o nosso primeiro encontro aqui na série Transformadamente, é a gente identificar os nossos problemas. Problemas que seriam as situações de um problema, né? Ou o que realmente nos segura. Então, como que a gente percebe em que parte da nossa vida a gente tem uma crença fortalecedora e em que ponto da nossa vida a gente tem uma crença limitante? Isso vai nos abrindo portas para a gente ir trabalhando a nossa identidade, percebendo como nós somos, real e oficial, sem tantas camadas da cebola, tá? Então, o que são crenças, tá? Crenças são sentimentos colados em ideias que modelam a forma como a gente se comporta no mundo, com os nossos parentes, amores, conhecidos, no trabalho, enfim. Então, todo sentimento que carrega uma ideia é uma crença. E esse sentimento com ideias, ele pode te impulsionar, que a gente chama de crença fortalecedora, assim como ele pode te limitar, te segurar. Eu vou dar alguns exemplos. Pode ser que tenha tido uma vez que uma moça foi para academia pela primeira vez e ali naquela academia tinha um grupo de meninas, ratos de academia, elas estavam rindo entre elas. Mas esta menina, ela entendeu que estavam falando dela. E aquilo deu um sentimento, trouxe para ela, emergiu. A gente vai falar muito sobre emergir, porque nós temos todos os sentimentos, nós temos um universo acontecendo. A gente precisa ver quais são os interruptores que a gente liga, tá? Então vamos pensar que essa menina entrou na academia e ela achou que aquelas meninas ali de corpos muito sarados estavam falando dela. E aí ela sentiu uma humilhação e uma ideia de que aquele lugar talvez não fosse para ela. Ela leu daquele jeito. Acendeu nela esses dois interruptores. O interruptor do sentimento, que foi humilhação, e da ideia, que foi, não é um lugar para mim. E isso gerou uma crença nela. Uma crença que nela, de acordo com as lentes, com o óculos que ela vê a vida,
fez com que ela se desanimasse de estar ali, que ela não quisesse, não se sentisse mais apropriada. E por que ela fez a leitura dessa forma? Por várias outras coisas que ela já passou na vida, provavelmente. Por aquela impressão de acordo com o fone que ela escuta as coisas e com a lente que ela vê as coisas. Mas vamos pensar na mesma situação acontecendo com uma outra menina. Ela entrou na academia e aí tinha aquele grupinho das meninas muito saradas, muito dentro de um padrão de beleza que todo mundo busca, e elas olharam e riram. E ela emergiu nela um lance de humilhação, um sentimento de humilhação, mas a ideia dela foi de: isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. O fone que ela escuta as pessoas e a lente que ela enxerga o mundo já gerou uma crença fortalecedora no sentido de: eu pertenço a esse lugar sim, eu vou ficar aqui. E não importa que vocês não gostem ou que vocês riam de mim. Entende que nunca vai ser sobre o fato, porque senão a gente se torna vítima. Vítima ou heroína, e não é sobre isso. Nem ser vítima e nem ser heroína. É sobre você começar a perceber com que fone você escuta e com que lente você enxerga. E a partir daí, você conseguir mudar as lentes do seu óculos, limpar o seu fone, colocar ele para carregar, para escutar um pouquinho melhor. Enfim, você começa a ter domínio sobre a forma como você escuta e enxerga as coisas. Então, vocês entenderam o que é uma crença limitante, uma crença fortalecedora, que ela tem a ver com um sentimento que vem envolto por uma ideia e que isso tudo está muito atrelado à sua identidade, a coisas que você já viveu. E pra gente ir mais a fundo nisso, a gente precisa investigar outras situações em que a humilhação, no caso desse exemplo, emergiu e uma ideia também. E aí a gente vai limpando. Essa é a forma que a gente trabalha a resolução dos problemas. Não tem outra forma. Aliás, tem. No mundo legal, né? Você pode escutar isso e falar: eu vou processar. Eu vou procurar meu advogado por danos morais. Eu achei isso, eu senti isso, achei isso, elas zombaram de mim, eu vou atrás disso. Eu vou falar com o gerente da academia, eu vou, sei lá, você pode fazer o que você quiser, mas dentro de você tem que ser algo que você acesse e dissolva, porque senão isso vai ficar repercutindo na sua vida em diversas outras situações. Então, algo que você viveu numa situação simples pode te levar a empacar num trabalho, entende? Em algo assim. Então, todos nós temos crenças, né? Tanto fortalecedoras quanto limitantes. Eu sempre falo sobre mim, porque eu tô num caminho de aprendizado também. Eu venho, na verdade, dividir com vocês todas essas teorias que eu levanto, que eu estudo, mas eu tô super no processo também. Eu não sou mestra de nada aqui. É divisão, é colocar uma sementinha aí na sua cabeça para fazer ela florescer, algo que você ainda não tinha visto, como poderia ver, e se ajudar, tá? Então, como que a gente percebe realmente quando a gente tem uma crença fortalecedora ou quando a gente tem uma crença limitante? Eu vou dar exemplos da minha vida, tá? Então, vamos pegar outro âmbito. Vamos pegar o âmbito dos relacionamentos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho crenças limitantes em relação a me relacionar, amorosamente falando, tá? E eu já escutei frases que talvez no ouvido de outra mulher com a sua lente, com o seu fone, fosse avassaladora. Tipo, você nunca vai encontrar alguém. Pra mim, com o meu fone, com o meu óculos, não fez nem fá, nem fu. Tanto que eu tive uma filha com 18 anos, me casei, me separei, me relacionei novamente, me casei de novo. Então, assim, encontrar um parceiro bom, porque pela minha identidade também, eu só tive relacionamentos bons. Veja bem, gente, eu não tô falando de picuinha, tá? Eu não tô falando de quando você tá brigando com o namorado, que às vezes rola um ciúminho. Não é disso. Eu tô falando de relacionamentos tóxicos mesmo e agressivos. Não, isso nunca ressoou comigo. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma crença e eu também não tenho
nenhuma construção de identidade um pouco equivocada nesse âmbito. Neste âmbito eu não tenho. Então, quando eu escutei aquilo, você nunca vai encontrar alguém, ninguém vai te querer. Não faz nem fá nem fu pra mim, porque eu vejo o mundo e escuto as pessoas desse mundo com uma lente que não, com um fone e uma lente que não ressoam, que não acessam a essa informação. Então, na minha identidade, eu não tenho nenhum tipo de crença limitante ao relacionamento, certo? Então, já me casei, já tive uma filha, me casei, me separei, me casei de novo, tive meu segundo filho. Então, para mim, me relacionar não é algo que eu não tenho um resultado. Veja, não é que eu não possa ter nenhum tipo de problema dentro do meu relacionamento, mas o me relacionar, o me abrir para conhecer alguém, para desenvolver um afeto, um relacionamento, não, eu não tenho crenças que me limitam em relação a isso. Na verdade, eu tenho crenças fortalecedoras. Isso pode ter vindo da minha criação de família, da forma como eu vi os meus pais levarem a vida, pode vir dos meus avós, enfim, pode vir de vários exemplos. E da forma como eu enxerguei e escutei tudo. Então, não tem crenças em relação a isso. Amanda, onde você tem crença? Eu tenho crenças que me limitam no âmbito do dinheiro e do maternar. Porque para mim, no meu sentimento e ideia, quando eu penso em prosperar, eu penso em deixar filhos com outros. Quando eu penso em prosperar, isso, gente, eu tô te falando para vocês porque eu já desci essas camadas. Não foi num dia que eu percebi isso, mas para mim, aos olhos e ouvidos dos meus sentimentos e ideia, fazer dinheiro é me afastar de casa e me afastar dos meus filhos, desse cuidado. Então aí eu tenho uma crença que me limita. Porque sempre que eu estou trabalhando mais, com mais compromissos, eu sinto que eu estou deixando algo que é muito importante para mim. Como essa crença se construiu? Da forma como eu enxerguei e ouvi, como eu fui cuidada, como eu fui criada. Obviamente, tudo vem do berço, tá, gente? A maioria das nossas coisas vem do berço. Vem da infância, vem da nossa formação de quem somos no mundo. Primeira infância, 7 anos, adolescência, tudo isso vai nos construindo, tá? Mas, qual que é a parte importante desse vídeo? Da gente identificar onde mora a nossa falta de resultado, para a gente acessar qual é essa crença que está limitando o resultado. Entende? Onde está a delícia disso? Porque você não fica mais assim, ó, ai, meu Deus, ó céus, ó terra, o que está acontecendo comigo? Eu sou nutricionista, como eu disse, e eu atendo muitos casos que buscam emagrecimento, definição, né? Perda de peso, controle de peso, peso saudável, não necessariamente um padrão Instagram, né? Mas um peso saudável. E tem muitas dos pacientes que eu atendo que começam bem e param. Emagrecem, engordam tudo de novo. Que se submetem a uma bariátrica, uma bypass, né? Que além de restritiva, é desabsortiva. Então, é o que a gente tem hoje de mais invasivo na mudança de peso corporal e tudo mais, é a cirurgia bariátrica bypass. E aí, às vezes, até as pessoas que se submetem a isso, algo tão importante, né? Uma cirurgia de grande porte e tal, passa ali 2, 3 anos, o que acontece? Ela retoma o peso, ou pelo menos grande parte. Então, perde 50, volta com 30, 35, aí você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Então, será que é realmente uma falta de informação do que deve comer ou não? Não, gente. Hoje em dia, a maioria das pessoas sabem como elas devem se alimentar, né? Muitas acham que sabem, poderiam comer melhor, obviamente, tem muita restrição aí no meio do caminho, restrição descabida. As pessoas acham que tem que comer muito menos do que deveriam para emagrecer, tem isso também. Mas, normalmente, esse efeito sanfona, esse não gozar do resultado pro resto da vida mesmo, ficar bem com você pro resto da vida, ele está dentro de uma crença que te limita a usufruir daquele sentimento, daquele bem-estar, daquela forma de se ver.
Então, isso tem muito a ver com identidade e com autoimagem, autopercepção. Quando a gente não se percebe, quando a gente não se enxerga de uma determinada maneira, aquilo não vai vingar pra gente. Aquilo não vai ser nosso. Porque você nem consegue se ver, você nem consegue sentir a delícia de ter conquistado aquilo. Teve uma vez que eu atendi uma paciente em um grupo, no Método Consciente, que é um projeto que eu tenho com o Luiz Ferreira. Um projeto muito legal, a gente trabalha bastante essa parte do entendimento da comida, dos treinos rápidos, que não ocupam quase nada de tempo semanal, e também dessa autoavaliação, né, do olhar para si, dessa consciência. E aí ela falou assim para mim, Amanda, eu atingi o peso que eu tinha antes de engravidar, que na verdade era a minha meta. Eu falei, que legal. Então você conseguiu se enxergar e aí você atingiu. Será que você conseguiria se enxergar com 20 quilos a menos? Às vezes é difícil, né? Você conseguir se ver num resultado lá longe. Então você tem que começar a trabalhar com você essa identidade, entender como que você funciona e indo por degraus. E aí eu fiz a analogia do salário. Então vamos pensar que hoje você ganha 5 mil. Se eu virar pra você e falar assim, meu, imagina você ganhando 200 mil. Tem gente que vai falar assim, não consigo nem pensar. Não consigo nem pensar, mas eu ia gostar, eu quero. Queria. Aí você começa. Queria, não, legal mesmo, pô, 200 mil por mês, dá pra ter e fazer várias coisas. Mas o nível de responsabilidade aumenta também, né? Tá. E os impostos? Você já viu a quantidade de imposto que uma pessoa que ganha 200 mil por mês ganha, paga? Ai, nossa, não tinha pensado nisso. Aí vai ficando cada vez mais difícil se visualizar com 200 mil. Para a pessoa que ganha 5, 200 mil nem precisa. Ela fala, nem precisa. Então, como ela vai ganhar? Não vai. Porque daí começa a ver até muitos os ônus, né, desse ganho. Que a gente faz a analogia como se fosse uma transformação de corpo, que tem os bônus, né? Tem o bônus e o ônus. Aí eu falei assim pra ela, mas e se você consegue se imaginar ganhando 8 mil? Hoje você ganha 5. Ganhando 8, 10. Ai, nossa, consigo. Poxa, eu ia fazer uma massagem semanal que eu quero tanto e não faço. Nossa, eu ganhando o dobro, eu teria uma faxineira lá em casa, não ficaria louca atrás das... Poxa, muito bom. Talvez eu sairia de uma academia tradicional e iria para um personal mesmo, assim, né? Alguém me esperando. Ela consegue sentir toda a felicidade, todo o prazer. Ela consegue sentir a tranquilidade a hora que ela fala de ter uma faxineira. Nossa, eu teria uma faxineira, meu Deus. Com o dobro, se eu ganhando isso já é confortável para mim, com o dobro eu consigo, mas 200 mil não. Então não vai chegar em 200 mil, mas no dobro, ela tendo a delícia de pensar como seria aquilo, provavelmente ela vai chegar. Então, esse lance de você entender o seu problema, onde mora essa crença que te limita. E também perceber as crenças fortalecedoras, tá? Aonde você vai de boa. É muito importante para você se entender. Poxa, se eu sei onde eu vou e se eu sei onde eu breco, quem sou eu, né? Qual é a minha identidade? Então, pera lá, deixa eu dar uma limpadinha nesses óculos daqui que eu uso para me ver, para ver o mundo. Deixa eu carregar esses fones aqui para eu me escutar melhor, para eu me entender melhor. Então, isso, gente, a base das transformações está na identidade e na autopercepção. Como eu sou, como eu me percebo, o que eu tô sentindo, quais são os pensamentos que esse sentimento, quando emerge, ele acende, quais são os interruptores que esse sentimento acende, aqui ó, dentro da minha cabecinha. Vou falar outra crença fortalecedora que eu tenho, né, além de me relacionar numa boa, eu tenho eu falo. Então, se você me colocar num anfiteatro com 200 pessoas, eu vou falar. Eu não tenho nenhuma crença que me limite. Ai, mas será que vão falar de mim? Ai, será que vão falar mal de mim, do meu cabelo? Será que vão falar mal de mim, da minha cara? Ai, será que não vão gostar de mim? Nada me limita a isso. Nada. Não tem crenças limitantes a isso.
Então eu posso ser convidada que eu nunca vou falar um não. Eu vou. É tranquilo para mim, é suave para mim. Então, provavelmente eu tenho crenças fortalecedoras. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito das minhas professoras. Sempre fui em palestras, em eventos, aonde eu chegava e eu olhava aquela pessoa lá em cima e eu tinha admiração. E eu adorava aquilo. Então, todos os sentimentos que eu tenho e ideias acerca de palestras, de ensinamento, de aula, de troca de conteúdo, para mim é bom. Então eu nunca vou achar ruim ver alguém. Pode ser que eu passe de um canal do YouTube para outro, porque não faça um sentido para o meu lance de estudo ali. Talvez seja um assunto que eu não queira saber, tipo motor de carro. O cara pode estar explicando e falar, nossa, que legal, o cara sabe pra caramba, mas não quero saber de motor de carro, tá? Mas não existe um julgamento meu para as pessoas que se apresentam, porque eu gosto disso e foi a lente e o fone que eu acessei, todo mundo que me ensinou, entende? Que vem do meu berço, que vem da minha criação, que vem da forma como eu cresci e me desenvolvi no mundo, que não tem certo e não tem errado. Só tem o quê? Quando tem um resultado que eu não estou acessando, existe uma crença. E aí volta a falar, eu sendo nutricionista, qualquer que seja a sua crença, que não parte de uma falta de informação. Então assim, existe o caso da menina que fala assim, eu quero emagrecer. Não, pera lá, acho que eu tô fazendo errado, acho que eu não sei fazer. Nutricionista, marca um horário pra mim aí, eu quero emagrecer, não tô conseguindo. Professor da academia, personal, quero emagrecer, definir, não tô conseguindo. Você marca um treino aí pra mim? Marca uma avaliação pra mim, pra me passar um treino, quero pagar um treino. Essa menina recebe a dieta, essa menina recebe o treino e ela faz. Ela falta um dia porque o cachorro ficou doente, porque o filho não tinha escolinha do filho, ela falta, mas ela faz. E aí o corpo dela muda e pra ela tá tudo bem. E tem aquela que fala assim, eu quero emagrecer, agora vai. Quero emagrecer, agora vai. Agora é tal dieta, entra na internet. Agora tiro tudo, agora eu tô focada. E patina. É uma falta de resultado. É uma falta de resultado, uma falta de identidade e de percepção de si mesmo. Então precisa olhar para o que precisa ser olhado. Um problema só é um problema quando ele é um problema. Digo isso porque tem gente que está acima do peso e isso não é um problema para ela. Não estou fazendo apologia à obesidade. Estou falando que pode ter pessoas que estão um pouco acima do peso, estão saudáveis, está tudo bem. E para ela está tudo bem. Então ela não precisa adicionar um problema na vida dela. Mas quem quer algo e não consegue, tem uma crença limitante te segurando. E você precisa acessar o que é. Uma das crenças que eu já acessei com pacientes minhas é o lance do se eu emagrecer eu posso ficar metida. Se eu emagrecer, eu posso ficar metida igual aquela lá. E aí foi os julgamentos que já aconteceram. Igual aquela tia muito linda que eu tinha e que, sei lá, meu pai ficava doido quando via ela. Gente, é cada coisa que pode estar aqui gerando uma crença que te limita a conseguir algo por causa de coisa externa e dos outros, vocês nem imaginam. Então, quando eu falo de acessar a crença, é realmente acessar a sua falta de resultado e ir descendo as camadas, até você ir lá no cerne do negócio. E a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue fazer isso em imersão nutricional. São encontros que a gente faz semanal e aí a gente vai destrinchando essa falta de resultado até a gente chegar no problema inicial. Então, vocês entenderam como perceber uma crença que te limita e uma crença que te fortalece? As crenças que te fortalecem são os pontos, os âmbitos da sua vida que você flui, que as coisas acontecem, que elas acontecem da forma que você quer. Então, eu sempre quis ser casada, eu sempre quis ter um relacionamento, eu sempre tive, certo? Eu sempre tive. Já tive fases maravilhosas, fases ruins, mas eu sempre tive.
Eu sempre quis ser mãe e eu sempre quis ser profissional. Boa. Que fosse referência. Esses dois pra mim é difícil. Esses dois pra mim, eles brigam, eles divergem. É como se fosse ou uma coisa ou outra. E se tiver o profissional, ele tem que ser menos, o mãe tem que ser mais. Isso é a minha crença limitante. Olha, tô entregando pra vocês. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou afundar. Eu vou tirar as camadinhas dessa cebola. E você, tá pronta para tirar as camadinhas da sua cebolita? Eu espero que sim, eu espero que esse vídeo tenha feito um sentido para você. E teremos mais. Semanalmente a gente vai falar de alguma coisinha que tá na mente, que tá na emoção e que rege os nossos resultados, tá bom? Beijos!